Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12 e depois em Gênesis capítulo 31, Romanos 12, 2. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem. Queria que também os pastores ficassem à disposição para que no final, dependendo do mover de Deus, as pessoas possam ajoelhar no lugar aí onde você está e você possa fazer a entrega nessa noite. Eu preguei quinta-feira passada e eu disse que nós chegamos num culto e muitas vezes nós chegamos no culto e nós pedimos algo ao Senhor, nós viemos buscar algo do Senhor, viemos buscar uma resposta, viemos buscar uma providência, viemos buscar algumas coisas, porque geralmente é assim que nós chegamos na casa de Deus, precisamos de um direcionamento. E eu disse domingo passado a mesma coisa que eu digo hoje. Tem um dia que o Senhor fala assim: então hoje eu não vou entregar nada, porque hoje eu quero que você entregue. Essa mensagem ela é uma continuação da mensagem que eu preguei sobre entrega, porque o Senhor ainda continua esperando algumas entregas que serão feitas da nossa parte. Eu queria que você já entendesse isso, porque talvez você fique na expectativa de que você vai receber algo do Senhor. E na verdade o Senhor, Ele quer receber algo de você essa noite, amém? Então vamos para a mensagem. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: não vos conformeis, repita comigo assim: conformar é tomar a forma com este século, mas transformai-vos. Repita comigo: mudar a forma pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa noite eu queria falar com você sobre continuar falando sobre o que domina a sua vida, sobre o que domina a sua alma. Deus, Ele tem dado muitas oportunidades para nós, para que a gente identifique qual é o tipo de emoção que aprisiona a sua mente? Qual foi o lugar da tua vida emocional que você parou de crescer? Nós podemos estar na igreja de duas maneiras. E eu falo isso numa mensagem sobre religiosidade. Se você quiser ouvir algumas mensagens, você entra no meu canal do YouTube, Paula e Rodrigo Fuzizaki. E lá eu falo sobre religiosidade. Porque às vezes você que está chegando na igreja, você que está há muito tempo na igreja, às vezes a gente chega na igreja de duas maneiras, pastora Ana. Ou nós chegamos como âncora, ou nós chegamos e estabelecemos raízes. O interessante é que aquele que chega como âncora e o que chega como raiz, os dois param. E quando você olha para a pessoa sentada, ele está da mesma maneira. Os dois estão parados, os dois estão na igreja. Mas o que para como âncora, ele não recebe nenhuma nutrição. Entende? Ele crava, para e fica. Ali ele não cresce. Ali ele não muda o entendimento das coisas. A mesma maneira, a mesma interpretação que ele tem das coisas lá de antigamente é a mesma coisa. Por quê? Porque ele chegou como âncora. Ele parou na igreja. E o que chega como raiz? Ele para e senta na igreja, mas ele estabelece uma raiz e ele começa a ser nutrido.
Então ele começa a ser transformado, ele renova o entendimento dele acerca das coisas, o que ele entendia ano passado ele não entende mais, ele se torna um bom empresário, ele se torna um bom pai, vai melhorando as coisas na casa dele. O filho começa a ter elogios dos pais em casa, começa a amadurecer. Outro dia eu estava conversando com a Sandra e com o Tony, que são meus amigos de infância, e hoje eu tenho a graça de Deus de ter eles aqui, servindo a Jesus junto conosco. E a Débora, que eu vi nascer, né? E ela disse assim: meu Deus, Paulo, você não tem noção o quanto a minha filha amadureceu e cresceu nesses meses que eu estou aqui. Então, por quê? Porque a pessoa chega, e ela chega como raiz. Ela chega para ser nutrido. Ela chega para receber mudança. Então, eu queria que você entendesse que você está aqui, mas existem algumas coisas na sua vida que precisa ser mexido e mudado. Por quê? Porque senão você vai continuar como raiz, como âncora na igreja, e não vai receber todo o nutriente que você precisa para mudar. E aí então, eu queria compartilhar com vocês alguns acontecimentos de entendimento emocional que eu tenho com Deus. São experiências minhas, vividas, e a maneira que Deus às vezes mostra para mim algumas coisas. E uma delas é uma incidência. Eu queria compartilhar com você, por exemplo, eu gosto de usar passagens bem conhecidas, porque a hora que eu falo fulano de tal, você já sabe quem é e o que acontece com ele. Por exemplo, o Pedro. Pedro, na Bíblia, é aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro, na Bíblia, é aquele que negou 3 vezes a Jesus. Então, existem verdades que nós acreditamos que nós precisamos transformar. Pode deixar lá no Romanos 12, 2. Que nós precisamos renovar o entendimento acerca daquilo. Que aquela verdade, ela foi verdade para alguns anos atrás, mas ela não é mais verdade para agora, porque nós somos raízes. Nós não paramos como âncora. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se você é uma pessoa que não é diferente do ano passado, se preocupe. Passe a se preocupar. Se você é uma pessoa que tudo que você exerce no ministério é exatamente a mesma coisa de 10 anos atrás, se preocupe. Por quê? Porque você talvez seja parado como âncora. Você não renova o entendimento, você não transforma. O que é renovar o entendimento? É mudar a palavra de Deus? Não, é entendê-la de uma maneira atualizada. É entendê-la de uma maneira com mais autorresponsabilidade. É entender ela de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque você não pode beber leitinho o resto da vida. Tem que chegar a hora do mocotó na tua vida. Tem que ter na hora de você ter estabilidade emocional para lidar com as coisas. Essa semana eu fiquei sabendo que num colégio, 2 pessoas, crianças foram levadas passando mal. Por quê? Porque ia passar por uma prova. Não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar sob prova. Que mundo é esse? Que vida emocional é essa? Qual é o tipo de preparação que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós estamos protegendo eles de todas as dificuldades emocionais, e daí? Vão crescer, vão ficar velho, e daí não vai saber lidar com as coisas. Foi o que eu falei na outra mensagem. Ninguém me aceita, ninguém me entende. Olha o tipo de pessoa que nós estamos criando. Então vai lá para o mundo, Príncipe e a Rosa, porque lá não tem questionamento, lá só tem 2 moradores. Por quê? Porque o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é bem diferente, viu, jovens? Tem que aprender a lidar com as diferenças. Ninguém vai te aceitar, tem gente que vai te odiar, tem gente que não vai com a tua cara, tem gente que não vai gostar do jeito que você anda, você vai sofrer bullying, você vai se sentir diferente, mas isso é o mundo, as pessoas são diferentes. E o que nós temos que saber? Nós temos que saber que tipo de emoção que isso que vai sobre você. Por que Deus permite você passar por algumas coisas? Por quê? Porque se você não renovar o entendimento, não transformar a tua mente, você vai ser a mesma pessoa.
Só que eu quero dizer uma coisa para você: você ser a mesma pessoa não te deixa no mesmo mundo. Porque eu posso escolher não amadurecer, pastor Enéas, mas o mundo vai mudando. Eu posso escolher não mexer com o computador, que eu não vou ser digital, tá? Mas o digital vai engolir o mundo e vai engolir você. E se o teu negócio você não é digital, você vai ficar para trás. Porque escolher não mudar, igreja, não estaciona o resto das coisas. Vocês estão me entendendo? As outras coisas estão indo. E hoje, mais do que nunca, muito rápido. Então eu queria dizer para você, deixa eu me dar um relógio aí, senão hoje eu demoro. Dá um celular para mim, um relógio, senão eu vou perder a hora. Hoje eu queria dizer para você o seguinte. Ai, obrigada, filha. Que o porquê que Deus te coloca em situações de incidência. Por exemplo, Pedro: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Qual era o estado emocional dele? Ele realmente acreditava que estava pronto. Não era mentira da alma dele. Ele realmente acreditava. Existem verdades que nós acreditamos nela e depois a gente vê que nós falamos e não fizemos. Por exemplo, casais, eles estão diante do altar, ele jura fidelidade, depois ele trai. Mas naquele momento ele sabia que ia trair? Não, ele jurou fidelidade. A circunstância, o decorrer da vida, fez com que ele não cumprisse aquilo que ele disse, mas no dia que ele votou, ele acreditava. Então existem verdades para as nossas vidas que nós acreditamos nelas. Sim, isso é uma verdade. Pedro acreditava naquela verdade, que estava pronto. Só que Jesus sabia que ele não estava. E Jesus diz para ele: Pedro, você ainda hoje vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E se você for ver toda a passagem de Pedro negar a Jesus, ele negou por um único sentimento: medo. Ele teve medo. Ele teve medo de morrer como Jesus iria morrer. Ele teve medo de ser crucificado. Foram vários tipos de medo. Naquele momento ali, ele foi tomado por um sentimento. Mas eu não quero falar só sobre o medo. Eu quero falar sobre a incidência das 3 vezes. Sabe por quê? Porque Deus, Ele continua colocando eu e você incidentemente, insistentemente, nas mesmas situações. E nós não entendemos o porquê. Por quê? Porque nós entendemos assim. Eu vou dar um exemplo. Você é uma pessoa mentirosa. Aí você tem a oportunidade de falar a verdade, ou por medo, ou porque usufruir daquilo foi maior do que a tua vergonha na cara, ou porque medo de ser preso, medo de perder o emprego, medo de alguma coisa. Você vai e mente. Passa um tempo, você está com outras pessoas, numa outra situação, e de repente você tem que falar a verdade de novo. E daí o que acontece? Você mente de novo. Isso é só para você entender e se localizar dentro da tua vida quais são as áreas de incidências na tua vida. Talvez seja, e aí passa um tempo de novo. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer que você saiba que você ainda não venceu. Ele está querendo maltratar eu? Não, Ele já sabe muito bem. Palavra de Jeremias: quando eu te desenhei, eu te conheci. Quer dizer, quando eu desenhei, eu já sabia tudo sobre você. Deus sabia todas as vezes que você vai mentir. Deus sabia todas as vezes que você vai trair. Deus sabe de tudo. Porque eu te conheço, é absoluto. Não tem presente, passado e futuro para Deus. Ele é eterno. Ele tem todo o conhecimento. Ele é onisciente, onipresente. Então, ele sabe de tudo. Quem não sabe? Você não sabe. Eu não sei. Quem não sabe se eu vou mentir de novo? Eu não sei. Você não sabe. Ele sabe. O que eu quero que você entenda, porque como eu falei semana passada, talvez você teve um relacionamento
E daí deu errado por uma coisa. Aí você tem outro relacionamento, dá errado pela mesma coisa, e depois dá errado pela mesma coisa. Aí você é mandado embora do emprego pelo mesmo cortes de gastos, diminuição de vagas. Aí é você. Depois diminuição de vaga é você, depois diminuição de vaga é você. Aí você começa uma coisa e não termina, você começa outra coisa e não termina. Tudo em tempos difíceis. Tudo em tempos diferentes, que eu quero dizer. O que eu quero que você entenda? Qual é a área de incidência na tua vida? Responda para você. O que se repete na tua vida? Qual é o ciclo? Dentro de que ciclo você está aprisionado? Isso pode ser emocional, isso pode ser financeiro. O que eu quero que você entenda, o que te aprisiona, o medo, a insegurança, a falta de autoestima, o amor ao pecado, a lascívia, a prostituição, o que é incidente na tua vida? Meu Deus, esse Covid me mata. Quando a pessoa fica na internet vendo sites pornográficos, como chama? Pornografia. Ia falar pedofilia. Pornografia. O que é incidente na tua vida? Diante de quais situações você paralisa, você fica com medo? Por quê, pastora? Porque Deus, Ele é tão bondoso que Ele traz as mesmas situações em tempos diferentes, e você acha que é para Ele jogar na tua cara que você não consegue. E Ele está querendo dizer assim: eu preciso que você identifique o que te escraviza. Entende, igreja? Eu preciso que você identifique o que você não venceu. São oportunidades. Repete assim comigo. Deus traz insistentemente situações porque Ele quer me dar oportunidade de saber o que me domina. Amém, igreja? Deus precisa te dar oportunidade para saber o que te domina. Deus quer que você identifique qual é o tipo de emoção que está por trás das suas derrotas. Deus quer que você identifique que tipo de escravidão emocional, financeira você está vivendo, porque você vive os mesmos ciclos. Porque todas as vezes que você toma uma decisão dominado por alguma coisa. Vamos para Pedro. Pedro tomou 3 decisões de dizer que não conhecia Jesus. Dominado pelo que, igreja? Você entende que cada decisão, ela tem uma emoção primeiro? E a emoção, como eu sempre falo, ela vem da alma. E a alma, ela é desestabilizada pelo pecado. Ela perdeu o equilíbrio e a perfeição quando Adão e Eva pecou. E com essa emoção, nós projetamos o nosso futuro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você foi abandonado, guardou tua virgindade, gostou de alguém, amou alguém, entregou de corpo e alma para essa pessoa. E essa pessoa achou que todo jovem acha isso, tá? Que vai ser a única vez que ele vai amar na vida. Ele acha que aquilo vai ser para sempre. E isso aconteceu lá na tua adolescência. Aí,
você foi deixado como quem troca uma figurinha. Eu já tenho essa figurinha aqui, vamos trocar a figurinha. E aquilo mexeu com você, você dedicou tempo, dedicou amor. Aí a pessoa simplesmente não tratou com todo amor aquilo que você tratou, jogou no chão, amassou. E você ficou ali amassado no chão e o tempo passou. E aí você faz o juramento secreto. Você faz o alojamento do trauma. Nunca mais eu vou gostar de ninguém. Nunca mais eu acredito nas pessoas. Nunca mais eu confio em ninguém. Nunca mais eu vou me submeter a igreja nenhuma. Nunca mais eu conto a minha vida para o pastor. Nunca mais isso, nunca mais aquilo. E aí vai o juramento secreto, isso é uma lista enorme. Por quê? Alojou a emoção. E aí você projeta o teu futuro. E como você projeta o teu futuro? Aqueles que foram enganados, até namora, mas casal não caso não. Também não confio. Não, agora eu não presentei, porque a outra eu presenteei, agora eu não faço mais isso, agora eu não faço mais aquilo. Por quê? Porque alojou. Vocês estão me entendendo, igreja? Alojou o sentimento. E aí toda projeção do futuro, fala para mim se vai ter jeito de uma pessoa desse jeito projetar um bom futuro. Vai ter, igreja? Não tem. Dominado por um sentimento doente, dominado por um medo, por uma angústia, por uma vitimização. Ah, não, eu não vou porque não dá certo. Ah, eu não faço porque não acontece. É porque eu sou ovelha negra da família. Se desloca do lugar já com a crença de que não vai dar certo. Posso te falar a verdade? Não vai dar certo mesmo. A tua fé não está alcançando. A tua emoção está adoecida. E você está parado na igreja como âncora. Porque o Senhor está dando nutrição, renova o teu entendimento. É dia de você abrir mão das suas convicções. É dia de você questionar o que você sente. É dia de você olhar e falar assim: se Pedro disse que estava pronto e Jesus disse que não estava, então ele devia pelo menos questionar o que estava na alma dele. Senão vai passar 10 anos, igreja, e você está aí sentado no mesmo lugar como âncora, sem viver tudo que Deus tem para a tua vida, sem evoluir, sem crescer, sem alcançar o propósito e o objetivo, adoecido emocionalmente, fazendo escolhas adoecidas, tomando decisões adoecidas, comprometendo o teu destino e a tua família, comprometendo o teu futuro. Você consegue identificar qual é a emoção que está atrás de você quando você toma as suas decisões? Quando eu te fizer perguntas, você leva para a área da incidência, amém, igreja? Entendeu? São áreas diferentes. Foco, igreja, presta atenção. Eu estou falando de uma área. A área da incidência sua é diferente da do teu irmão. Alguns são financeiros, alguns são ministeriais, alguns são emocionais, alguns são a vida sentimental, as outras são medo, angústia. Então assim, o que você precisa entender? A área da incidência, a área que você fala, nunca dá certo para mim. Todo mundo me persegue. Nunca isso dá certo para mim. É essa área, amém, igreja? Foca nessa área que é a área do teu tratamento da noite. Então, você é capaz de identificar qual é a emoção que está por trás disso quando você vai tomar uma decisão nessa área? Por quê? Porque não existe inteligência para uma emoção adoecida. Entendeu? Não existe. Pode ser o mais ninja que for. Você já viu alguém com ódio fazer alguma coisa certa? Decidir alguma coisa certa?
Você já viu alguém movido por ira, babando ira, tomar uma decisão assertiva? Já viu, igreja? Não. Você já viu alguém que carrega rejeição e humilhação alcançar um lugar de sucesso? Não. Então a emoção eu não sei se existe essa palavra, mas ela te emburrece. Existe essa palavra? Ela te emburrece. Sabe por quê? Porque a emoção, ela é burra. Ela é burra. E você pode ser o mais inteligente que você for, você fica emburrecido. Porque ela te adoece. E ela dá comando para as suas atitudes. Ela dita a direção da tua vida com base no sentimento desequilibrado. Ela dita a direção da tua vida com base num sentimento desequilibrado. O pior de tudo é que a dor do passado, ela sempre traz fracionamento, ela fraciona o teu presente e o teu futuro. Por quê? Porque você fica escravo dela. Então todas as vezes que te coloca diante da situação, da incidência que você vive, nesse campo que você vive, ela vem sobre você, e ali ela determina como que você vai agir, com seus juramentos secretos, com aquilo que está alojado. É por isso que você nunca vence, porque a dor vivida fica fracionada no presente e no futuro. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a área sua, que foi a minha área de dor, ela foi sentimental. Eu fui enganada e eu fiz o juramento secreto. Nunca mais, agora homem comigo vai ser no chinelo. Nunca mais eu entrego meu sentimento para homem nenhum. Homem não presta, casamento não presta. Foi isso que eu falei para mim. Por isso que eu fui casar com 31 anos. Porque eu fiz os meus juramentos secretos. O que aconteceu? Todas as vezes, eu até namorava, todas as vezes que eu ia me relacionar, que o negócio começava a pegar meu coração, a dor do passado, ela vinha e fracionava o presente. Vai acontecer de novo, vão te enganar, você vai viver isso de novo. O que eu começava a sabotar o meu relacionamento para eu terminar. Porque eu sabia que se eu gostasse mais da pessoa, eu ia de novo me ter que me sujeitar. E aí eu havia feito o juramento secreto que o homem ia ser no chinelo. Agora ia ficar debaixo do meu pé. Então, o que isso contamina e prejudica todo o meu futuro. Vocês estão me entendendo? Se eu não tivesse conhecido Jesus dentro desse período, eu estava mal. Eu não estava vivendo tudo que Deus tinha para mim. Então o que você precisa entender? Só para você entender a seriedade disso, que talvez você nunca tratou com importância. Isso, ela começa a vir frações para o teu presente. E ela visita o teu futuro. O teu futuro pode ser diferente. Por quê? Porque você não renova o entendimento. Porque você não transforma o entendimento. Você fica da mesma forma de 10 anos atrás. Quem está me entendendo, igreja? É por isso que Deus insiste em remontar situações e pôr você diante da mesma situação. Para quê? Para que você dê uma resposta emocional diferente. Para que você traga entendimento do teu trauma, receba cura no teu coração e mude, transforme o teu futuro e o teu presente. Então Deus insiste em trazer essas conexões. Só que você precisa entender o porquê que Deus traz essas conexões. Todas as vezes que você se conecta com aquela área, você sente dor, medo, angústia. Você lembra dos teus juramentos que você fez, que não vai ser assim, não aceito, não vai dar certo. Por quê? Porque existe dentro de você. Está aí dentro ainda. Essa semana, eu tenho, olha só, gente, pastora,
tantos anos pastora, olha só o que eu descobri recentemente, que eu chorei amargamente, só para você entender como que a emoção te escraviza. Eu não tenho mais, porque eu tirei ele dentro de mim. Mas eu tinha um feitor dentro de mim, e eu até falo isso no meu livro, logo logo o meu livro Perdão vai ser lançado, tá, igreja? E eu tinha isso dentro de mim, porque olha só, a emoção adoecida. Meu pai, ele me criou assim, bem sistema japonês. Você é as suas conquistas. Você é o teu nível de intelectualidade, você é o teu nível financeiro. Não tem muito valor o que você é o que você faz. Então o teu valor está por aquilo que você faz, o lugar que você alcança. A responsabilidade, eles não são amantes do dinheiro, eles são amantes da dignidade, na interpretação deles, né? Amantes da dignidade, da responsabilidade, da integridade. Então, o que acontece? Eu tive essa criação, então essa criação estava em mim. E assim, o senso de responsabilidade era tão grande na minha vida, que eu era escrava desse senso de responsabilidade. Por exemplo, eu podia estar morrendo. Se eu tinha que terminar um serviço, eu tomava 500 remédios, mas que eu terminava aquele serviço, eu terminava. Porque para mim, não terminar aquele serviço e no outro dia eu continuar, era irresponsabilidade. Então, o que o diabo achou dentro da minha alma? Ela tem conexão com a palavra responsabilidade. Então eu escravizo ela na responsabilidade, entendeu? Por exemplo, olha só o meu nível de escravidão. Esse final do ano, o pastor Rodrigo falou assim: amor, nós vamos viajar 2 semanas. Eu já apavorei, porque ele não dá data, né? Eu quero que ele me dê data para eu riscar minha agenda, ele não dá data. Aí, a hora que ele arruma lá as coisas, ajeita uma agenda, um pastor que vai abençoar a gente, bota a gente em lugares de férias, né? Aí ele ajeita, ele fala, nós vamos, que Deus proveu uma férias gratuita aí para nós vamos. Aí ele pegou e falou, nós vamos ficar 2 semanas. Eu falei, meu Deus, final do ano eu vou morrer, porque eu fui ver meus agendamentos de noiva, das coisas. Tá, aí eu peguei e falei para ele, não dá, essa semana não dá. Aí o pau quebrou em casa, porque eu falei para ele que não dava. Ele falou assim, pois então você fica em casa que eu vou catar as crianças e eu vou. Aí eu falei, tá bom amor, pode ir? Por quê, gente? Porque o senso de responsabilidade era muito forte em mim. Mas olha só, eu estava diante de uma agenda que eu podia mudar. E eu estava diante de 2 semanas de férias com minha família e os meus filhos. De alguém que trabalha pesado o ano inteiro, que não dá moleza para o couro. Só que na minha cabeça, era irresponsabilidade eu fazer aquilo. Por sorte, Deus é misericordioso comigo, que na semana que tinha evento de casamento, eu perdi uma semana, e na outra semana, o pastor Fernando e a pastora Ana iam viajar para o Rio de Janeiro, então eu consegui ainda tirar uma semana com a minha família, mas eu ficaria 2 semanas, eles lá e eu cá. Por quê? Porque o senso de, a má interpretação da responsabilidade me domina, ao ponto de eu deixar de viver uns dias com a minha família, em nome de uma responsabilidade que o diabo estava me escravizando. Vocês estão me entendendo, gente? O que ela faz? O que você não identificar? Isso. Aí, veio um pastor, coach também. Aí eu falei para ele, você me dá um gabinete? Ele falou, dou. Eu falei, então tá bom, eu preciso. Aí ele começou a fazer um mapeamento emocional em mim. Começou a conversar comigo. E ele identificou isso. Ele falou assim, olha, você é escravizada pelo senso de responsabilidade. Da onde veio? Do comportamento. Porque hoje, crente, igreja, você não tem maldição hereditária. Você não tem maldição de demônio. Aceitou Jesus, você foi liberto. Foi quebrado, não há mais encantamento. Mas você tem maldição de comportamento. Que foi aprendido.
E isso não tem demônio, isso é consciência. Se você não tomar consciência hoje, você não vai ser liberto. Eu sou pastora, prego no altar, escrava de um sentimento de responsabilidade. Tinha demônio nisso? Não, comportamento, herança cultural. Comportamento aprendido dos meus pais. Usado por Satanás. Você precisa entender que o diabo não usa só sexo ilícito, lascívia, pornografia, não. O diabo usa também virtudes para te escravizar. Entendeu? Principalmente no nível que a gente vive hoje. Ele me escravizava, senso de responsabilidade. Por quê? Porque eu levava nesse nível. O que eu quero que você entenda? Você precisa entender qual é a emoção. Quando eu fui, ele falou assim para mim: você tomou essa atitude que trouxe indignação no meu marido até hoje, e com razão. Aí ele falou assim para mim: por que você não podia ir? Eu falei: porque isso é irresponsabilidade. Ele falou: por que é irresponsabilidade? Você não podia pôr outra pessoa para fazer o trabalho no seu lugar? Eu falei assim: até poderia, mas é irresponsabilidade. O que ele fez? A pergunta certa. Respondeu o aprisionamento. A interpretação que eu tinha sobre a palavra responsabilidade. Por que você sente o que sente? Se você conseguir responder essa pergunta dentro da área que nós estamos tratando na sua vida essa noite, você vai descobrir o que te escraviza. O que era a responsabilidade, gente? Era eu cumprir. O que eu não podia era deixar de cumprir. O salão, porque foi o contratado, cumprir com o compromisso. Não precisava necessariamente ser eu. Vocês estão me entendendo, igreja? Por que você sente isso? Por que do juramento secreto? Se você responder, você acha. Quem está descobrindo aí? Levanta a mão. Só para eu entender. Quem está descobrindo? Levanta a mão. É isso aí, igreja. Esse é o caminho. A dor, ela mapeia o lugar. A dor mapeia o lugar. Não cumprir me traria dor. Ela foi mapeando o lugar do aprisionamento. E por que Deus faz isso? Ele te coloca em conexão com a dor para você descobrir onde ela está alojada. Está me entendendo? Então, olha só, a conexão da dor te mostra aonde o problema está alojado na tua vida, na tua história, e em que ciclo que você insistentemente está sendo escravizado. Por quê? Porque não há crescimento. Deus não faz isso para brincar com você. Isso são sinais de Deus. Tudo tem um porquê, igreja. Você precisa perguntar o porquê disso. Tudo tem um porquê. Existem coisas a ser transformadas e renovadas o nosso entendimento acerca disso. Teve uma ovelha que esse final de ano eu tô no intensivo com essa ovelha, já faz uns 2 anos. O Rodrigo falou: ih, amor, isso aí eu vou passar para os universitários, isso aí eu vou passar para você. E essa ovelha, ela veio chorando, assim, bem triste nesse final de dezembro, e ela falou assim para mim: pastora, estou tão triste porque nada muda. Eu continuo sozinho, nada muda. E parece que nada está acontecendo. Eu falei assim: meu filho, como que foi o teu final do ano passado? Ele falou: eu meti o pé na jaca, fui para o mundo, bebi, prostituí, depois eu voltei.
Aí eu falei, aí foi para disciplina. Aí saiu dos afazeres da igreja, cumpriu a disciplina. Depois você voltou para os afazeres da igreja. Eu falei, e agora? É a virada de um ano. E você não pode glorificar porque esse ano está sendo diferente do ano passado? Eu falei, meu filho, você ainda não está com a pessoa que Deus escolheu para você. Você ainda não está namorando, ou noivo, ou casado. Eu falei, mas você venceu isso o ano inteiro. Os outros anos era tudo uma vida assim. Agora esse ano você está virando o ano bem. Você está virando o ano trabalhando na igreja. Você está virando o ano vencendo isso dentro de você. Aí eu disse para ele uma coisa que eu quero que você entenda. Eu disse para ele assim, meu filho, para Deus, vitória em processo é a vitória de Deus. Entende? Para nós é resultado, né? Quando é que você vai medir a tua vitória? Quando o resultado chegar. Para quem está esperando em Deus, quando você conhecer a pessoa, quando você namorar, você casar, você vai celebrar. Porque é o resultado da tua renúncia, é o resultado do teu processo. Quando você estiver empregado, quando você for renomado, quando você for... você vai olhar e você vai glorificar o resultado. Porque a gente glorifica resultado. Só que Deus glorifica processo, igreja. Sabe qual vai ser a vitória de Deus essa noite? A hora que você identificar essa área que te aprisiona há muitos anos, e você jogar entendimento dentro disso, e ser liberto dessa maldição de comportamento. Isso para Deus é vitória. Isso para Deus é vitória. Para nós resultado é vitória, mas para Deus vencer o processo é vitória. Identificar a área que te aprisiona para Deus é vitória. Tirar a conexão da dor vivida para Deus é vitória. Sabe por quê? Porque o traumatizado fraciona o trauma no presente e no futuro. E não tem demônio para ser arrancado. Tem entendimento a ser jogado. Tem luz do Espírito Santo. Deus precisa fazer isso aqui, ó, essa noite na tua vida. Paga a luz para mim, filho. Toda a luz da igreja. Deus hoje, Ele quer ser específico. Sabe o que é ser específico? Tem muitas coisas a serem vencidas na sua vida. Mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está conduzindo você. Porque Ele precisa fazer com que você foque uma coisa só. Deus precisa que você foque uma coisa só. A conexão de dor na tua vida é a conexão com o campo emocional que você precisa vencer. As incidências na sua vida, Deus está mostrando, Ele está jogando luz. As incidências na sua vida é para que você identifique o lugar a ser tratado. O lugar onde você é escravizado. E Deus está mostrando através da palavra. É por isso que você precisa alinhar o teu foco, assim, ó. A dor vivida traz reações, destrói o teu futuro. A dor vivida dita a direção da tua vida. Ela dá respostas emocionais, porque o agredido continua agredindo, o medroso continua inseguro, o que odeia oprime as outras pessoas, o ofendido continua ofendendo, o criticado continua criticando, o atacado ataca as pessoas. E essa é a forma do diabo. É por isso que ele fala: renova o entendimento, renova o teu entendimento, renova a forma, para que você experimente qual é a minha boa, perfeita e a vontade de Deus.
Pode acender a luz. Você está entendendo, igreja? O Senhor quer que você tenha foco. Foco nessa noite. Eu caminho para encerrar. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Você recebeu luz nesse lugar? Isso é uma terapia coletiva. Gênesis capítulo 31, versículo 3 diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e da tua parentela, que eu serei contigo. Queridos, e diz o Senhor a você: torna a terra da incidência, torna a terra no dia que alojou o trauma, torna a terra do erro, torna o lugar que desencadeou o medo, que desencadeou a insegurança, que desencadeou a angústia. Torna o lugar onde você perdeu a autoestima, torna o lugar de rejeição, torna o lugar de abandono, torna o lugar. Se você entender isso, você vai lembrar e vai dar conexão de dor, porque esse lugar, ele dá conexão de dor, ele não entende, dá bagunça de sentimento, dá nó na garganta, dá vontade de não conversar sobre, dá vontade de não quero falar sobre isso, não quero. E talvez atrás deste lugar está alojado um ativismo, porque eu não tinha nenhum tipo de conexão de dor, nenhum. Eu tinha um ativismo que me escravizava, entendeu? Trabalhar para mim de boa, das 7 até 10 horas da noite, não ligo não. Fui treinada no Japão, trabalhava 14 a 16 horas por dia, trabalhar 10 para mim era moleza. Tomava um energético e vamos. Não tinha conexão de dor, mas tinha conexão com escravidão. Vocês estão me entendendo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa tornar este lugar. Sabe aonde eu cheguei? Eu cheguei nas palavras do meu pai. Minha filha é muito inteligente, minha filha é muito responsável, minha filha faz tudo muito bem, a letra da minha filha é muito boa, minha filha, tudo exaltando o fazer, tudo exaltando, ela vai ser uma referência nessa cidade. E ele profetizou o que realmente aconteceu, só que me escravizou. Vocês estão entendendo, igreja? Eu não tinha conexão de dor, porque eu não tinha trauma, já tinha vencido. Mas tinha algo que me escravizava. O que te escraviza? E eu vou falar para você, não é o trabalho. Porque nós não temos problemas com coisas, nós temos problemas emocionais. Por exemplo, eu não tenho problema com trabalho, eu tenho um problema emocional com a palavra trabalho, porque traz dignidade e responsabilidade, e dentro da minha emoção, estava alojado assim, uma pessoa responsável faz isso, então me escraviza. Por exemplo, por que nós temos problemas emocionais? Você precisa acabar isso para a gente identificar. Olha só, você não tem problema com dinheiro, você tem problema emocional com dinheiro. Por quê? Porque dentro do teu emocional foi conectado assim, o dia que eu tiver dinheiro, o povo me respeita. Entendeu? Aí você trabalha para ter dinheiro ou para ter respeito? Para ter respeito. Você entendeu, igreja? Porque você diz assim, o dia que eu tiver dinheiro, as pessoas vão me respeitar. Mas você não está trabalhando pelo dinheiro para ter o dinheiro. Você está trabalhando para ter o respeito. E você acha que o dinheiro vai te dar respeito. Você quer ver como que a gente é traumatizado?
Eu era uma criança que eu chegava no bar e eu via aqueles docinhos, eu queria pegar todos. Na minha casa hoje, depois eu descobri isso, mas está lá, já está lá mesmo. Eu tenho aquele negocinho de doce de bar, sabe aquela bolinha que dá um negocinho assim? Eu tenho uns 10, cada um docinho colorido. Pergunta se eu como. Não como. Mas eu tenho uma conexão emocional com aquilo. Entendeu? Porque eu fui a criança que queria comer doce e não podia comer doce. Aí hoje eu sou adulta que compra um negocinho de doce para ficar olhando os doces. Conexão emocional. Por que você é compulsiva? Por quê? Trauma alojado. Quando eu era criança, vivia querendo um tênis para ir para a escola, ia de chinelos ou tirava sarro, e isso e aquilo. E hoje, compulsivamente, compra sapato. Por quê? Porque tem problema emocional com aquela conexão de dor do passado. Não jogou entendimento. Tem um trauma alojado lá. Hoje você está na igreja, mas Deus não quer você na igreja cheio de trauma. Porque você vai funcionar, não vai fluir. E tem diferença entre funcionar e fluir. Cheio de trauma você funciona, porque você é limitado. Livre você flui. Não tem nada que te pega. Você flui na presença do Espírito Santo. Não tem religiosidade que te prende. Não tem sentimento que te aloja. Você flui porque você é livre. Não tem conexão de escravidão. Por que eu não fui viajar com a minha família? Porque tinha conexão de escravidão. Nessa área eu não era livre. Por que você gasta mais do que você ganha? Se você só quer ter dinheiro para ter, vou te dar uma notícia, não vai ter. Porque Deus não dá dinheiro para ninguém. Ele, todas as vezes que Ele deu dinheiro para alguém na terra, nunca foi para enriquecer e dizer, olha lá meu filhinho, andando de carro novo. Sempre foi por um propósito. Investiu no povo do Egito para que investisse no templo. Sempre foi por um propósito. Nunca deixou de ser por propósito. Por que você quer ter dinheiro? Porque com certeza você viveu escassez nessa área. E está tendo derrota e frustração até hoje. Porque você não está sendo liberto. Por que você não quer crescer? Porque quer continuar sendo a criança interna. Não quer assumir responsabilidades. Por que você é duro? Porque teve um pai duro. Eu tive um pai duro, eu tive que vencer isso. Meu filho também vai ter que vencer. Por que você tem que projetar isso para a vida do seu filho? Por que você não abraça? Meu pai nunca me abraçou. Por que eu tenho que abraçar? Projetando o trauma da dor vivida. A criança que não recebeu amor, que queria receber, continua dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer você salvo, mas Ele também quer eu e você sarado. Deus quer você sarado. Ele se importa. E sabe, para te provar o quanto que Ele se importa, olha o que Ele fala para Jacó. Jacó, volta. Volta onde, Deus? Volta lá onde você mentiu. Volta lá onde você botou a pele do teu irmão e mentiu que você era o seu irmão para o seu pai para receber uma bênção. Volta lá onde você foi oportunista, sabendo que o seu irmão estava cansado, porque veio da caça. E você viu e aproveitou a oportunidade, fez um guisarro para ele, trocou pela bênção da primogenitura. Você foi oportunista, Jacó. Você poderia ter oferecido comida pelo
para o seu irmão sem pedir nada em troca. Você podia só ter servido o seu irmão que estava com fome, Jacó. Volta lá nesse campo emocional, onde a sua mãe mentiu, onde você arrancou uma bênção, não recebeu uma bênção. Volta nesse campo emocional, Jacó. Senhor, já faz 20 anos que eu saí de lá. Pois é, Jacó, faz 20 anos que você arrasta uma situação dentro de você. Quantos anos faz que você arrasta isso dentro de você? Um dia eu atendi um jovem, esse jovem tinha 35 anos. Eu chorei com ele. Eu comecei a fazer um mapeamento emocional nele. Sabe como que ele terminou? Meu pai ia assistir jogo e nunca me levou para assistir um jogo de futebol com ele. Esse menino carregava rejeição, porque o pai não teve o cuidado de levar ele junto para assistir um jogo de futebol. Ele só queria ter ido assistir o jogo de futebol com o pai. Aí ele era um jovem casado que tinha problema de paternidade, porque alojava ainda um menino que se sentiu rejeitado porque o pai nunca levou ele. Ele falou: eu não sou bom de futebol, eu acho que meu pai tinha vergonha de mim. O que você arrasta? Em igreja, o que você arrasta? 20 anos. Lembra do foco. O Senhor hoje, Ele quer que você faça isso. Deus está sendo um cirurgião hoje específico. Você precisa fazer isso. Pastor, eu tenho 60 anos, 50 anos. Não importa. Tem um menino aí dentro. E Deus quer achar esse menino. Volta lá, Jacó, volta. Senhor, voltar. Olha o campo emocional de Jacó. Ele saiu jurado de medo, de morte. Ele morria de medo. Ele foi jurado de morte pelo seu irmão. Você imagine eles vivendo em acampamento. De repente estava passando algum viajante. Jacó olhava e falava assim: chama as crianças. Chama as crianças, onde estão nossos filhos? Chama, leva todo mundo para esse lugar. Está vindo uma caravana ali. Talvez seja meu irmão que veio para acertar as contas comigo. Tira meus filhos daqui. Você imagine 20 anos com medo do irmão chegar. 20 anos sem saber: será que meu pai está vivo? Será que meu pai está morto? Será que meu irmão tem... Eu tenho primos, meus filhos têm primos. Aí o filho: pai, a gente vive aqui, você não tem irmão, pai? Ah, o pai tem irmão, mas por que a gente não vai visitar? Ai, filho, então a gente não vai visitar? Ah, filho, uma hora o pai te conta porque nós não vamos visitar. Esse era o campo emocional dele. Carência familiar. Maldição de comportamento. Olha o que ele colheu. E aí a gente... Olha por que você precisa quebrar esse ciclo na tua vida. Olha o que ele colheu. Enganou o pai e o irmão. Fugiu. 10 anos enganado pelo sogro. Ah, você vai trabalhar? Vai. Então você vai trabalhar 7 anos e eu te dou Raquel. Aí ele morre de trabalhar por Raquel. No dia da noite dá um vinho para ele, joga Lia para dentro da tenda. Ele vai com Lia e aí já não dá mais para voltar atrás. Aí fala: então, mas poxa, eu não falei que era a Raquel então. Mas é assim, filha, a filha mais velha vai ter que casar também. Agora trabalha mais 7 que eu te dou ela. Trabalhou mais 7 e teve ela, a esposa. Aí tá tudo debaixo do engano. Mas o que ele plantou? O que ele plantou, igreja? Qual é o cárcere emocional dele, igreja? Mentira, engano, certo? Aí vem Labão,
as malhadas que nascer, então é sua, porque estava nascendo pouco. Aí nasceu um monte de malhada. Então, agora é o seguinte: as malhadas vai ser minha e as listradas vai ser sua. Sempre no engano, sempre naquele ciclo, sempre na incidência. Por que Deus permitia essa incidência na vida de Jacó? Por quê? Por que 20 anos na incidência do engano, igreja? Como Pedro, por que 20 anos? O mesmo ciclo de engano, o mesmo ciclo de engano, o mesmo ciclo de engano, porque Deus é ruim? Não! Porque Deus estava querendo dizer assim: existe algo aprisionado. Você não pode esquecer disso. Existe algo a ser vencido. A mesma incidência na vida de Pedro. Tá certo que foi os 3 na mesma noite, mas na vida de Jacó foram 20 anos, igreja. O que há 20 anos você traz incidências? Qual é o ciclo que você não sai? Qual é a área que aprisiona a tua alma? Só para você entender, Jacó estava rico, tudo bem? Jacó estava casado com a mulher que ele amava e tinha filhos, tudo bem? Jacó tinha descendentes, tudo bem? Estava bem, estava casado, tinha dinheiro, vivendo as promessas, vivendo até a bênção que ele arrancou do pai. Mas Deus olha lá para ele e fala assim: eu não quero você, não quero você, Fernando, vivendo as promessas. Eu não quero ver você sendo um gerente de sucesso. Eu não quero ver você simplesmente vendo as suas filhas nos caminhos do Senhor. Uma está casada, vivendo ministério, a outra está encaminhada, você casado, você com ministério na igreja. Eu não quero ver você aparentemente bem. Eu quero ver você sarado. Sabe por quê? Porque Deus se importa com a maneira que você vive as promessas. Porque Deus se importa com o teu coração. Porque Deus se importa com o que você sente. Porque Deus se importa com aquilo que você chora. Porque Deus se importa com as coisas que você não vence dentro de você, que ninguém sabe. Só você e o Espírito Santo sabem. Se Deus quisesse só ver você vivendo as promessas, tinha um monte que Ele deixava como âncora aqui na igreja. Mas hoje o Senhor quer te fazer raiz, para você receber a nutrição do solo, aquilo que vai sarar a tua alma, aquilo que você não precisa mais ser escravo. O Espírito Santo está fazendo uma cirurgia dentro de você. Você precisa entender o porquê da incidência e a importância que o Senhor dá de saber que você aparentemente vive todas as promessas, mas no teu interior existe algo a ser mudado, porque ainda tem conexão de dor, porque ainda, apesar de viver as promessas, Jacó tinha a palavra. Você é um usurpador. Você usurpou da bênção. Você foi um oportunista com o seu irmão. Você fez a sua mãe mentir. A sua mãe mentiu, trouxe inimizade entre ela e o filho que ficou. Você trouxe a mentira para o relacionamento. Você trouxe para o engano. E ele viveu 20 anos no mesmo ciclo. Anos, igreja. Olha só, eu tenho 48 anos. Faz 2 semanas que eu descobri que eu sou escrava da interpretação que eu tenho de responsabilidade. Isso é sério, não é? Vocês acham que eu deixei nesses anos todos de viver só uma viagem?
Vocês acham que foi só isso? Quantos momentos com meus filhos eu perdi? Quantos momentos com meu marido eu perdi em nome dessa escravidão emocional? Você tem noção do quanto que você já perdeu? Jacó perdeu 20 anos de convivência, vivendo num cárcere. Por isso que é preciso você tratar isso com muita seriedade, igreja. Porque o Senhor quer trazer libertação aqui. Olha só o que o Senhor diz para você. Gênesis 37, versículo 2. Jacó teve medo. Você tem medo? Perturbou o teu coração? Jacó também sentiu isso. Dividiu em 2 bandos o povo, com ele estava, e o rebanho, e disse os bois. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, que o Senhor me disseste: torna a tua parentela, e eu te farei bem. Deus está mandando ele voltar para o lugar do aprisionamento, porque Ele quer fazer bem. Não é mal, é bem. Versículo 11: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me as mães com os filhos. Senhor, eu tenho medo do que ele pode fazer com a minha família. Era isso que ele estava querendo dizer. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que seja a multidão que não se pode contar. Você sabe o que Deus disse para Jacó? Na crise dele de voltar, ele disse assim: vai, porque eu sou contigo. Às vezes a gente acha que Deus é com você é na hora que você está lá na bonança, sabe? Mas fala lá, Deus é com aquela pessoa. Não, vou falar para você. Deus está promovendo essa noite tudo isso. E Ele está falando assim: vai, vamos, porque eu sou contigo. Você sabe o que Deus está fazendo aqui? Vem aqui, pastor Enéas. Deus está fazendo assim, ó. Você viu, meu filho? Você entendeu? As incidências, as conexões de dores, a escravidão por anos. Você entendeu? Entendi. Eu não quero que você seja um pastor relevante e que todo mundo te veja como relevante, sem ter as tuas vitórias dentro de você, porque eu me importo com a maneira que você vive as promessas. Eu não quero que você funcione, eu quero que você flua. E pesado você não flui, as áreas da sua vida não andam. Então você entendeu? Entendi. Então vem, vamos voltar naquele lugar, porque eu sou contigo. Vamos lá, que eu sou contigo. Vamos nesse campo emocional de dor. Obrigada, pastor. Que eu sou contigo. Deus é contigo no momento difícil. Deus é contigo no momento de conserto. Deus é contigo na onde você precisa de libertação. Deus é contigo na transformação. Deus é contigo para você vencer o medo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Ele não mostra dessa vez não foi para você sentir dor. Dessa vez Ele mostra para você vencer. Dessa vez é para você entender. Mas dessa vez é para as correntes serem quebradas da sua vida, as suas emoções serem libertas. É para você vencer o lugar da tua escravidão emocional. É para Deus mudar a tua essência. O momento em que Deus pegou na mão de Jacó e levou Jacó para este momento, Ele
não levou Jacó para aquele momento para sentir dor. Ele falou assim, como Ele fala hoje para você: eu tenho um encontro com você hoje, eu ministro no seu coração, eu mostro a conexão de dor. Sabe por quê? Porque Jacó estava sendo levado para um lugar aonde mudaria o nome dele. O nome era dado pela essência. Sabe o que Deus estava falando? Eu vou mudar a tua essência essa noite. Eu vou mudar a tua essência essa noite. Se você entende, pega na minha mão, que eu vou mudar a tua essência. Aquele que era usurpador, ele foi nomeado campeão com Deus. O Senhor hoje, Ele te traz um lugar para te dar vitória, porque o teu nome pode ser, se você entender, campeão com Deus. Não importa o tamanho da escravidão, não importa os anos que se passaram, não importa aquilo que foi feito, que ninguém sabe, só você sabe. Mas hoje é o lugar aonde você leva esse apelido que o diabo te acusou a vida inteira, e você pode dizer assim: eu posso ter sido um usurpador, eu posso ter mentido para o meu irmão, mas hoje eu tenho um encontro com o Senhor, e Ele muda a minha essência. E a hora que eu me levantar, não levanta mais Jacó usurpador, levanta Israel campeão com Deus, porque eu tive um encontro com Deus e prevaleceu a essência que Ele deu na minha vida, prevaleceu aquilo que Ele disse a meu respeito. Eu abro mão de tudo aquilo que eu fiz, eu abro mão das mentiras que eu cometi, eu abro mão do adultério, eu abro mão da fornicação, eu abro mão, louvor por favor, eu abro mão de tudo isso, porque hoje é o dia em que eu faço as pazes com a minha história. Eu entendi o que me escraviza, Senhor. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. O Espírito Santo está fazendo cirurgias emocionais aqui nessa noite. Oh, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, aperta na tua mão como quem está apertando a mão do Espírito Santo. A outra mão, se você está com o teu celular, pega o celular, acende a luz. Uma mão, você pega a luz, e depois que eles pegarem e acenderem as luzes, a igreja apaga a luz, por favor. É profético isso. É profético isso. Põe água para mim, meu filho. Canta um louvor bem suave, gostoso, que o Espírito Santo possa passear nesse louvor. Eu vou fazer uma ministração aqui. Hoje é noite de cura para a tua vida. Ele me encontrou, me secou com uma canção que me Pode apagar. Pode apagar as luzes. Uma mão você acende, a outra você aperta. Salvou. Eu não sou mais escravo do meu Espírito Santo, foi específico hoje. A luz foi para que você focasse aonde precisa ser focado. Oh Senhor, nada dava certo para mim, eu não entendia. Fiquei tantas vezes mal contigo, achando que você repetia as coisas só para doer, só para jogar na minha cara. Oh Senhor, essa noite eu entendi que o foco
para mostrar onde estava alojado. Senhor, eu não entendi que não era o Senhor que iria arrancar, era eu que tinha que jogar entendimento. Porque eu deixei entrar, eu deixei alojar, eu não quis ver, Senhor. Eu deixei o diabo me pôr apelido. Você é uma mentirosa, você é uma adúltera, você é um covarde, nada vai dar certo na tua vida, você é uma ovelha negra da família, você é um vagabundo, nunca nada vai acontecer, você não vai chegar em lugar nenhum, você é o menor da tua casa. Senhor, o meu pai nunca confiou, nunca disse que daria, Senhor. Senhor, eu achei que eu não tinha recebido amor do meu pai, porque ele não gostava de mim. Senhor, hoje eu entendo que meu pai também era uma pessoa que tinha problema. A minha mãe, Senhor, ela também teve problemas. Meu pai teve um pai que não deu amor, ninguém dá o que não tem. Então eu queria receber dele algo que ele não tinha para me dar. Meu pai não recebeu o apoio do pai dele, ele não sabia dar apoio, Senhor. A minha mãe nunca trabalhou, minha mãe não entendia das coisas, Senhor, não sabia. Ela sofreu tanto na infância dela, ela não me deu o que eu queria, mas é porque ela não tinha. Mas hoje, Deus, eu entendi que eu não sou escravo dessa emoção, Senhor, porque foi para ser livre que Cristo me libertou. Eu não preciso andar aprisionado a um título que me deram, porque o Senhor muda a minha essência. Porque ainda que para pai e mãe eu possa ser um vagabundo rejeitado, o Senhor não acha isso de mim. Eu não sou o que eu sinto, eu não sou só o que falam de mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou seu filho. E o Senhor me conhecia antes de todas as coisas. Porque não há nada que esteja oculto aos teus olhos ou lhe falte conhecimento, Senhor. E mesmo assim o Senhor me ama. E mesmo assim o Senhor acredita em mim. E mesmo assim o Senhor acha que eu sou capaz, Senhor. E mesmo assim o Senhor me dá um nome como deu para Israel, campeão com Deus, porque lutou contra a sua emoção que escravizava e prevaleceu. Você que luta contra a emoção que te escraviza, prevaleça, 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 prevaleça. A dor vivida, o lugar que você viveu com dor, igreja, você precisa entender que tudo na vida tem um propósito. Jacó, a dor dele era o título da vida dele, mas ele precisava levantar um homem digno daquele lugar. A psicologia explica, e a Bíblia te dá toda a condição, que para toda dor vivida, você tem uma escada. Ou você desce e fica escravo da dor, ou você sobe e supera. Esse farol, primeiro foi para você ver aquilo que estava dentro de você. Agora é para você ver a escada. Sobe o farol, sobe o farol. Sobe o farol, sobe o farol. Sobe o farol. A luz do Espírito Santo te condiciona a pegar a escada que sobe sobre o trauma. Porque você é aquele que luta com Deus e prevalece. Senhor, eu subo a escada do trauma, Senhor. Eu não alojo mais o medo. Senhor, o meu futuro vai ser diferente, Senhor. Porque a luz do
teu Espírito me mostra a escada que sobe. Jacó também viu uma escada. E a escada sobe para onde? Sobe para o propósito. Pastora, e a dor que eu vivi? É só para gerar autoridade na tua vida. É só para gerar autoridade na tua vida. Pastora, o que explica a dor? A dor explica o poder de Deus que será revelado através da sua vida. Por quê? Porque assim como eu fui alojada, a ovelha negra da família, a menina sem crédito, aquela que não chegaria em lugar nenhum, aquela que era só entusiasmo. Aonde eu estou aqui, ó, no alto, aonde Deus me levou. Sabe por quê? Porque toda a dor vivida foi só para gerar autoridade. E então quem vos fala é aquela que venceu traumas. Pegou a escada que subia sobre cada um deles. E estou aqui como você está, campeão com Deus. Porque é aquele que lutou contra as suas mazelas, contra aquilo que alojava a tua alma, e prevaleceu. Aquele que prevaleceu, levanta do seu lugar. Levanta do seu lugar e faz assim, ó. Isso é sinal de alegria. Alguém filma. Nós prevalecemos. Nós prevalecemos. Nós prevalecemos, Senhor. Ó Espírito Santo. Espírito Santo que fez uma cirurgia essa noite. Foi específico. Nós queremos dizer, Espírito Santo, que prevalecemos no propósito, prevalecemos naquilo que foi declarado sobre a minha vida, sobre a tua vida, prevalecemos no chamado, prevalecemos no nosso destino profético. Senhor, nós queremos dizer nessa noite para anjos e para os demônios que nós somos raízes, recebemos a nutrição do teu Espírito e caminhamos para renovar o nosso entendimento acerca de nós mesmos, para não tomar a forma que o diabo fez. Diabo, pega a forma que você desenhou para mim de frustração. Diabo, pega a forma que você desenhou para mim de rejeitado, de derrotado. Diabo, pega a forma de aprisionado no medo, sem futuro, sem família. Pega a tua forma e vai embora. Porque eu sou daqueles que renovam o entendimento. Porque eu sou daqueles que somos livres diante da palavra pregada no nome poderoso de Jesus. Porque nós somos daqueles que damos lugar para o Espírito Santo atuar. Nós somos daqueles que entendemos a nossa vida de uma maneira diferente. Nós somos daqueles que sobe a escada, que sobe a escada, que sobe a escada. Você que sobe a escada, glorifica a Senhor. E diga: eu sou daqueles que sobe a escada. Eu tive o encontro com Deus e Ele mudou o meu nome, porque Ele mudou a minha essência, porque Ele me libertou do ciclo vicioso que eu vivia. Diga assim: nunca mais. Ciclo, você me pega. Incidência, nunca mais você me pega. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Cristo me libertou. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.